Mas e a questão do sexo? Como que o padre aguenta ficar sem sexo? Porque eu imagino eu que é desde quando se entra no seminário, vocês já fazem ali mesmo o voto de castidade ou só depois que ordena? Não, na verdade, são dois votos que aqui meio que se diferenciam, mas acabam tendo o mesmo dever, que é o celibato e o voto de castidade. Os religiosos fazem voto de castidade. Tá. Os padres diocesanos fazem voto de celibato. Que no fundo acaba sendo quase que a mesma coisa. O celibato é abrir mão do casamento. Então, como na igreja ainda existe a ideia, né, do sexo não acontecer fora do casamento, então parece que é algo automático. Mas respondendo a sua pergunta com uma pergunta. Você é casado? Sou. Você concorda que aquilo que é motivado, ele é ativado, mas se não é motivado, não é ativado? Com certeza. Como nós vivemos uma... Não, com certeza sim, em parte. Sim. Em parte, porque... Tem questões humanas que você não tem como fugir delas, né? Exato. No nosso caso, como lidar com essas questões? Que eu vejo que é falho ainda na formação humana dos nossos seminários. Não tem como eu dizer que não tenho sensações, que o meu corpo não tem proatividade, não reage. Isso é conversa para boi dormir. Acho que é questão fisiológica também. Claro. E por isso que eu vejo falha na formação. Agora, como viver sem sexo? Aí eu entro na questão da motivação. Se se motiva, é óbvio que não consegue ficar sem. Entendi. Mas se não se motiva, isso é muito tranquilo. E aí quando você olha para a sua vocação e percebe que você já se permitiu enraizar-se num caminho cujo objetivo é esse, não esse, então isso vai se amenizando. Mas aqui eu abro um desabafo. É preciso repensar a formação dos padres. É preciso repensar o olhar que se tem sobre o humano padre. Entendi. Nós precisamos, se quisermos parar com os escândalos que existem, dentro e fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja, é preciso repensar a formação. A formação precisa ser mais humana. A formação precisa ser mais tete a tete. E parar de reforçar esse discurso social divinizante dentro do seminário. Entendi. Então é preciso sentar com um candidato ao sacerdócio. Peraí, você é humano. Você não deixa de ser humano. E nós precisamos lidar com essas questões fisiológicas, com essas questões humanas, com essas questões sentimentais com muito mais tranquilidade. Nessa fase de ter essa entrevista com o candidato ao sacerdócio, se ele de repente se abrir para a pessoa que está entrevistando e falar assim, eu sou gay, eu sou homossexual, e aí? É o tema que está em voga, né? Porque o Papa Francisco, ele dá muita abertura para esse diálogo. É tanto que, nos seus últimos pronunciamentos, ele olha, são assim. É tanto que ele escandalizou muita gente com o que ele diz. Se ele consegue guardar todas as regras do sacerdócio que vale para hétero e para homo, qual que é o problema de ser padre? De fazer a função, né? Que ele é porque conferida. se pintou muito essa questão da homossexualidade como se o homossexual não desse conta de ser padre, mas o hétero também passa pelas mesmas realidades. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, acho que é um discurso muito mais de preconceito do que de organização. Porque a privação do sexo, tanto para o hétero, tanto para o homossexual, é a mesma. Então, por isso que eu insisto, nós precisamos repensar a formação. Entendi. É a formação. Veja, na minha época, quando eu entrei para o seminário, você não tinha psicólogo no seminário. Oxe. Você tinha muito preconceito com psicólogo no seminário. Hoje, já há uma diretriz formativa no Brasil que exige que haja um psicólogo, um terapeuta, alguém que acompanhe fora do universo religioso. Então, melhorou. Mas eu acho que a gente tem condições de avançar mais, né? no jeito que se trata, no jeito que se fala, e quebrando esses discursos pré-formados, esses roteiros.